Oi, pessoas, eu sou a Vicky e quero compartilhar uma mensagem com vocês. Por que é que no meio cristão existem tantas igrejas se todas são baseadas no cristianismo e se todas são baseadas na Bíblia? Bom, para começar a explicar isso, eu quero lembrar de Jesus. Quando Jesus veio à Terra, ele veio de uma forma inesperada. As pessoas esperavam um Cristo, um Messias, um rei, totalmente diferente de como Jesus veio. Ele nasceu numa manjedoura e as pessoas imaginavam que ele viria nos palácios, que ele viria de honra e glória, desceria no céu e assim, aquela coisa. Mas não foi isso que aconteceu. Ele veio totalmente o oposto que as pessoas esperavam. E aí ele curou, ele libertou, transformou, salvou pessoas, fez milagres, multiplicou, enfim. E mesmo assim as pessoas o crucificaram. Porque ele não era e não é o que as pessoas querem que ele seja. Jesus, ele é Jesus. Ele trabalha da forma que ele quer. Uma hora ele curou uma pessoa passando lodo no rosto dele. Outra hora ele simplesmente disse com palavras. E assim por diante. Cada momento Jesus trabalhava de uma forma. E não era da forma que as pessoas da época esperavam. Era de forma diferente. Por isso que hoje em dia eu acredito que só existem vários tipos de igrejas porque existem vários tipos de pessoas. Cada pessoa recebe o evangelho de uma forma. Cada pessoa recebe a palavra de Deus de um jeito diferente. E não é porque uma pessoa recebe do jeito diferente do seu que você vai querer crucificá-la só porque ela tá fazendo, só porque Jesus se apresentou na vida dela de uma forma diferente da que ele se apresentou na sua vida. Não tá errado, porque essa pessoa recebeu o Espírito Santo de uma forma e você recebeu de outra. Não é a sua verdade que é a única verdade absoluta, porque foi diferente com você e aconteceu de uma forma com você. Quando Jesus veio, ele chamou 12 discípulos. Cada um desses discípulos tinha uma personalidade diferente. Cada um deles falava de um jeito, cada um deles tinha um temperamento de um jeito diferente um do outro. Uns eram mais brandos, outros eram mais estressadinhos, mais nervosos, outros eram mais amorosos, outros tinham mais fé, outros menos. Enfim, cada discípulo tinha sua personalidade, seu jeito, cada um tinha sua profissão. Uns eram publicanos, outros foram pescadores, enfim, cada um tinha o seu jeito. E é o que acontece hoje em dia. Cada igreja, ela tem a sua maneira de pregar, cada igreja tem a sua forma. Só existem vários tipos de igreja porque existem vários tipos de pessoas. Cada pessoa, ela recebe o evangelho de uma forma. Algumas pessoas vão receber a palavra de Deus de uma forma mais agressiva, de uma forma mais alta, tem que gritar com ela. Outras vão receber o evangelho de uma forma mais calma, mais teórica, mais branda, enfim. Cada um recebe de uma maneira diferente. E não tá errado, porque você aprendeu de um jeito e aquela pessoa aprendeu de outro. O mais importante é que todos sigam Jesus. Todos os discípulos tinham que seguir Jesus. No meio do evangelho também tem muitos Pedros, quando Pedro cortou a orelha do soldado, quando Pedro simplesmente chegou lá, sabe, todo nervosinho, quando ele era mais estressado, mas também tem muitos Pedros quando curou aquele homem na porta da igreja lá em Atos. Tem Pedros, nós temos igrejas quando de temperamentos diferentes, de jeitos diferentes. E quem é que vai julgar é só Deus. Uma hora, eu tô usando Pedro como exemplo porque é o discípulo que eu mais gosto de aprender sobre ele. Mas sobre todos os outros exemplos de discípulos, cada um tinha uma personalidade diferente. E cada um de nós temos que entender isso, que também há isso no meio cristão. Assim como existem muitos Tiagos, muitos Filipes, muitos Pedros, muitos Joãos, também tem muitos Judas. E quem é que vai julgar quem é Judas? Não sou eu e nem é você. Ah, Vitória, você tá falando pra mim que se eu ver um cara aí pregando mentiras, falando abobrinha em cima do púlpito, eu tenho que ficar quieta? Não, não é isso que eu tô falando pra você. Eu tô falando que você tem que pregar a verdade, o evangelho de acordo com a Bíblia, porque é a verdade da Bíblia que vai libertar essas pessoas. E assim, tem muitos Judas por aí? Tem sim. Muitos falsos profetas, muita gente que fala muita ladainha? Tem sim. Mas a única coisa que vai libertar essas pessoas não vai ser o seu julgamento difamando a imagem desses homens, dessas mulheres. O que vai libertar essas pessoas que estão seguindo esse Judas é a verdade do evangelho, é a palavra de Deus.
E é isso que você tem que fazer, é pregar a palavra de Deus. E lembrar que só porque você às vezes fala gritando, ou porque você fala às vezes mais calmo, porque você lê muito e às vezes você só lê a Bíblia e o outro lê só a Bíblia, não quer dizer que um tá certo e que o outro tá errado. O mais importante é que Deus trabalha de diversas formas para diversos tipos de pessoas, de inúmeros jeitos. Não existe regra para falar de Deus, não existe regra. Se Deus não colocou uma regra, então não é a gente que tem que inventar regras, entendeu? A gente tem que seguir as regras que Jesus colocou na Bíblia. Eu tô falando aqui olhando pra ela porque minha Bíblia tá ali. Enfim, nós temos que seguir o que tá escrito na Bíblia. Enfim, é isso que acontece, entendeu? Deus, ele trabalha com os mais inteligentes, com os mais cultos, com aqueles que sabem tudo, mas ele também trabalha com aqueles que são mais simples, que às vezes só sabe pouco, mas o que sabe tem a essência do Espírito Santo. Então, quero que vocês guardem isso no seu coração. Eu posso ter falhado em algumas coisas que eu falei, posso ter errado em alguns aspectos, mas assim, o mais importante é que nós tenhamos a essência, que é o Evangelho, que é a Bíblia, que é a Palavra de Deus, que é Jesus Cristo como centro. E respeitem as diferenças. Respeitem, porque existem Assembleia de Deus, existe Batista, existe Presbiteriana, Adventista, tantas igrejas. Eu não sei qual é a certa, eu não sei qual é a que vai pro céu, porque no céu não tem placa de igreja, no céu só tem aqueles que creem em Jesus Cristo. E assim por diante, cada uns acreditam em predestinação, outros acreditam em escolha, enfim, cada um acredita de uma forma. Mas por favor, que tenha a verdade do Evangelho, se santifique, busque a palavra de Deus, ore, jejue, sabe? Faça o que a Bíblia diz para você fazer, amém? Sem ficar julgando o outro, por favor. Não existe certo ou errado. Quem dirá que é certo ou errado é Deus. Deus que julga. Nós vamos olhar a palavra de Deus, vamos ver quem é que tá fazendo de acordo com a palavra de Deus, né? E aí, a gente vai pregar a verdade para libertar as pessoas que estão seguindo os maus conselhos, amém? É mais ou menos isso. Eu espero que vocês se inscrevam no meu canal, curtam o vídeo, porque eu penso em postar cada vez mais, né? Então eu espero que tenha alguém que me ouça. Mesmo que ninguém me ouça, eu vou falar, porque às vezes fica presa aqui dentro e eu tenho vontade de espalhar isso para as outras pessoas. Então é isso aí. Beijo. Tchau, tchau.